Pela manhã nós falamos que teve um diálogo lá no livro de Jó, no primeiro capítulo, entre Satanás e Deus. E nós vimos a conversa desses dois seres celestiais, um perfeitamente bom e o outro que se corrompeu. Lá no livro de Ezequiel fala como foi a corrupção no coração de Satanás. Mas eu queria que você pensasse comigo sobre uma coisa. Vi, cobicei, tomei e escondi. Vamos repetir essas palavras? Obrigado, Pedro. Vamos repetir? Vi, cobicei, tomei e escondi. Eu vou ler mais uma vez com vocês, só um minutinho. Vi, cobicei, tomei e escondi. Vamos juntos? Vi, cobicei, tomei e escondi. Essas foram ações de Satanás na vida de Eva, lá no paraíso. Se tiver curiosidade, no livro de Gênesis, no capítulo 3, Eva vê, cobiça, toma e se esconde. Esse é o caminho do pecado. É o caminho de tudo que nos leva para longe de Deus. Primeiro você vê. Aí entra no seu coração o desejo. Você cobiça. Volta para a cabeça e você toma uma atitude. Você toma. Aí depois você vê o que você desejou e a ação que foi feita traz vergonha. Você se esconde. Foi assim com o homem. O que você faz na sua vida que tem essa mesma ordem? Por que você anda com a cabeça tão baixa? Por que você não consegue passar 2 dias com essa mesma alegria? Irmãos, eu vou agora me direcionar aos irmãos, mas fazer a pergunta para quem estava aqui na frente. Quando a igreja gosta, ela não fica assim? É mó barato. A gente sente quando a igreja gosta. Quando você gosta, você participa, você se mexe, você canta, você fala, você dá glória a Deus, porque você tem liberdade para isso. Há uma expressão no corpo para Deus. Muitas vezes você até vai na onda, né? Mas não está gostando, ou não tem alguma coisa acontecendo na tua vida da forma como você desejava, e isso te incomoda, isso vai te paralisando, a ponto de você ver, desejar, cobiçar e se envergonhar. Eu prometi que nós iríamos falar agora sobre a vida daquele personagem, Jó. Mas paramos lá no capítulo 42 e nós vamos ver os últimos versículos desse capítulo. Eu poderia fazer menção de que eu tenho 2 textos na Bíblia que eu gosto muito. Eu quero falar que um deles está no capítulo 42 de Jó. Um desses versículos. Mas eu vou fazer a leitura dos versículos que eu me propus a ensinar essa noite, de compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento e a graça do Senhor Jesus. Mas esse capítulo é algo excepcional para a vida das pessoas. É importante que você perceba o que Deus fez na vida de Jó. Ele pode voltar a fazer na tua vida. Ele quer fazer na tua vida. Ele quer fazer com que você realmente tenha alegria de novo. E tendo essa alegria novamente, as pessoas que vão conviver ou que estão convivendo com você também receberão e terão essa alegria de novo. Jó capítulo 42, versículo 10 em diante, diz assim, 10 em diante. Versículo 10. O Senhor todos restaurou a sorte de Jó. Que coisa maravilhosa. Se ele era bom, ficou melhor. Repita assim, se era bom, ficou melhor.
Porque a gente sabe que a vida de Jó, ele era temente a Deus, íntegro e reto e se afastava do mal. Lembra disso? Eram as três coisas que nós encontramos no primeiro capítulo. Satanás vai, conversa com Deus, fala assim, tá vendo o temor dele, a integridade dele? Viu que o Senhor deu muita coisa para ele, o Senhor protegeu para que ele pudesse ter tudo isso? Se o Senhor tirar essas coisas, será que ele vai permanecer assim? Aí Deus falou, tenta a sorte. Vai lá. Faz do jeito que você achar melhor. Só não vai tocar na vida dele. Porque a vida dele me pertence. Senhor, obrigado porque a minha vida te pertence. Nesse momento isso, o Senhor cuidando de você e a sua vida pertencendo a quem? Ao Senhor. Você é do Senhor. A sua casa é do Senhor. As suas dificuldades pertencem ao Senhor. Está no controle de Deus, nesse grande Deus que é o nosso Deus. E agora a gente vê no versículo 10 assim, o Senhor restaurou a sorte de Jó. Que sorte era essa? E é isso que eu queria falar essa noite com você. Qual era a sorte de Jó? Nós já vimos como era Jó. E como é importante a gente ter essa percepção de como era aquela pessoa. Eu peço que você preste atenção nisso. Íntegro e reto, temente a Deus e se afastava do mal. Era assim aquele personagem chamado Jó. Quando este orou pelos seus amigos e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Jó orou pelos seus amigos. Isso tem uma lição. Alguns dos nossos amigos estão, na verdade, é o melhor. É melhor que estejam de passagem. E se não passar rápido, peça ao Senhor para passar rápido. Alguns dos nossos amigos estão lá para apenas atrapalhar o processo. Dificultar a nossa relação com Deus. Diminuir a possibilidade das nossas coisas darem certo. Tornam-se capazes de fazer qualquer coisa porque eles têm inveja de você, ciúme de você, eles têm medo do teu crescimento, da tua prosperidade, da beleza dos seus filhos, daquilo que você faz, daquilo que você constrói. Existem pessoas assim perto de você. Existem pessoas que não querem o teu bem. Pessoas que não te amam. Pessoas que pensam mais de uma vez para fazer o mal e fazem o mal. Mas nós aprendemos 3 coisas pela manhã e vamos repeti-la porque elas são fundamentais para o sucesso da nossa vida aqui nessa terra. Jó era íntegro e reto, temente ao Senhor e se afastava do quê? Do mal. Mas o fato dele se afastar do mal não significa que ele deixou de orar pelas pessoas que lhe faziam mal. O fato dele se afastar do mal não quer dizer que ele pedia a misericórdia do Senhor pelos seus inimigos. O fato dele se afastar do mal não quer dizer que ele estava com a guarda arriada, baixou a guarda para que alguém lhe pegasse desprevenido. Não. Não foi isso que Jó fez. Jó continuou orando pelos seus amigos. E Deus abençoou. Dobrou tudo que Jó tinha. Eu li esse texto 2 vezes na Bíblia de Jerusalém, mas essa versão que está aqui vai me atender. Lá diz que ele tinha mais do que tinha a primeira vez. Aqui está dizendo que era o dobro. Se era mais do que tinha a primeira vez, eu precisava entender qual era a quantidade de camelo, por exemplo, que ele tinha a primeira vez. Qual era a quantidade de servos que ele tinha a primeira vez. Como era a beleza dos seus filhos na primeira vez. Como era o fruto da sua terra a primeira vez. E sabe por que não tem detalhes?
Olha a lição para a tua vida, irmão. Porque o que Deus quer fazer agora é melhor do que tudo que você já teve conquistado pelas suas próprias mãos, porque vem da parte de Deus para a tua vida. Não é pouco. Sabe qual é a sensação de dobro? É 100%. Por isso, dobrou. Já imaginou? 100% de Deus, 100% da graça, 100% do cuidado. Isso deve ter deixado o diabo mais furioso. Concordam comigo? Certo? Se no primeiro momento ele já estava com raiva, eu vou lá, vou bagunçar a vida de Jó. Agora então, como que ficou? O dobro. É assim com você, meu irmão. É assim com você. Quando você tem uma vida íntegra, reta, uma vida temente a Deus, uma vida que zelosa e afastando-se todos os dias do mal, o Senhor faz em dobro. Tem gente olhando o passado e acha que o passado é significativo. Só nos traz uma referência, a palavra chamada experiência. Por isso que nós temos o passado. Mas não é referência para o presente. A tua referência do presente é amanhã. É o que nos traz esperança. E aí a palavra de Deus diz que essa sorte implica em Deus cuidar do meu amanhã. Eu não preciso ficar ansioso, preocupado. Eu não preciso achar que vai dar errado. Eu não preciso somatizar a experiência do passado e dizer, talvez vá acontecer do mesmo jeito. Que não vai, meu irmão. A tua sorte foi mudada pelo Senhor Jesus. Essa é a grande obra do Senhor na vida de alguém. Quando ele entende o modelo em que ele vivia, já não é mais o padrão. E tem gente que gosta da vida velha, tá? Paulo, inclusive, disse para que você permaneça com ela morta. Mas tem gente que toda hora aparece com um cheirinho aí de defunto. E quer fazer coisa nova, mas com a vida velha, com a roupa velha, com a mente velha, com o coração velho. E isso atrasa a sorte de Deus para a tua vida. Isso impede Deus fazer e botar a mão. Consegue entender que às vezes não é uma questão de religião, é um comportamento social que nós adquirimos, porque nós nos habituamos. Lembra do pão que eu carregava debaixo do braço de manhã para poder comer à noite escondido do meu pai e da minha mãe? Mesmo meu pai sabendo, minha mãe sabendo, eu pegava o pão, botava lá, saía assim. Quando meu pai pedia para levantar o braço, eu fazia como? Igual o Dino, né? Lembra do Dino, da família? Lembra? Ele não abriu o braço, mas o pai sabia o que estava debaixo do braço. Queria te lembrar, meu irmão, que Deus sabe o que está aí no seu coração. Você não consegue esconder isso de Deus. Você não consegue ver, desejar, cobiçar e ficar sem se envergonhar do que você anda fazendo ao Senhor, porque Deus está vendo. Essa é uma propriedade da natureza eterna de Deus, chamada onisciência. Deus sabe, conhece e vê todas as coisas. Ele sabia que Jó não iria deixar de ser íntegro e reto, porque ele ficou velho, tá? Nós vamos ver que ele ficou velho, viveu 100 e tantos anos aí. Íntegro e reto, temente a Deus e se afastava do mal. Imaginou? Você, velho, íntegro e reto, temente a Deus, se afastando do mal, com a sorte de Deus dobrada na tua casa. Não tem glória a Deus para isso, não? A não ser que você não entendeu, não dá, não dá. Se não tem, não dá. Aleluia. Já imaginou você passar a vida inteira esperando dias melhores? Aí você, íntegro, reto, temente a Deus, se afastando do mal e Deus dobrando a sorte da tua casa. Teu filho prosperando, teu filho prosperando, o seu neto prosperando, a quarta geração prosperando, você vendo tudo isso acontecendo de maneira em que as pessoas vão falar assim,
alguma coisa diferente tem lá na casa do seu João. É o Senhor que tem cuidado de você. Quero considerar ainda no verso 11. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes. Agora que vem o interesse. Olha o interesse. Tem gente que vai se aproximar de você só por interesse. Só está colado com você porque você pode fazer alguma coisa por ele. A hora que você não fizer, você não presta. Se você tem para dar, ele está junto. Não tem para dar, ele te escorraça. Ele não leva nem água para você. Você está lá no deserto, sozinho, precisando só um pouquinho de água. Não tem ninguém. Você já leu os capítulos 2, 3, 4, 5, 41? Já leu? Eu não me lembro que a família ficou preocupada com o que estava acontecendo com Jó, não. Eu sei que de vez em quando aparecia alguém lá na casa de Jó, na casa que eu não sei se na verdade era casa, que para mim ele estava na rua, tinha perdido tudo. E fazia assim, nega o teu Deus e morre. Essas pessoas agora veem a sorte dobrada de Jó e vai para a casa de Jó. Quando tudo está bom na tua casa, vai aparecer parente que você nunca viu, do quarto ano, de geração que você nem conhece. Para tentar tirar a tua sorte, meu irmão, tem mais gente. Para tentar tirar a sua alegria, a sua paz, tem muito mais gente do que gente para fazer com que você viva uma vida com equilíbrio e feliz. Qual é a posição de Jó? Se afastar do mal. Mas a primeira lição, que mesmo ele afastando-se do mal, ele não parou de orar pelas pessoas. Agora Jó ainda me dá mais uma lição. Jó fez uma festa para todo mundo. Jó bancou um festão para a galera toda. Olha a sensação que dá. Além de eu saber que eles não me ajudaram, agora eles estão vendo que eu estou prosperando, eles querem me usar, querem tirar alguma coisa de mim. Eu poderia dizer para eles, não, a hora que eu mais precisei, vocês não estavam comigo. Não foi isso que Jó fez. Por que Jó não fez isso? Porque ele era íntegro, reto. Ele era temente a Deus e se afastava do quê? Do mal. Ele não pagou o mal com mal. Ele pagou o mal com bem. E todos os que haviam conhecido antes e começaram a comer com ele em sua casa e se confraternizaram e consolaram a ele. Depois que tudo resolveu, beleza, de todo mal. Confortaram a Jó, Jó, agora está tudo certo. Que o Senhor tinha enviado sobre ele, cada um lhes deu um dinheiro e um anel. O Jó, além da festa, ainda deu coisas para aquelas pessoas. Olha só, que coisa, que coração é esse? Como que era interessante, né? Não era para ser assim. Mas é assim que nós fazemos diferença. É quando nós fazemos o que ninguém está esperando que façamos, é que nós mostramos a nossa diferença. É muito comum nós termos problemas ligados àqueles que estão convivendo conosco. É muito comum. Seria uma exceção se você não tivesse problema. E eu ouvi Cláudio Duarte, o pastor, falando sobre a sogra, o sogro, o pai que não queria deixar a filha casar, o marido que tem alguns problemas e a esposa não compreende, a esposa que tem alguns problemas e o marido não compreende. Eu ouvi Jaime Kemp, que para mim é um dos maiores terapeutas, já falecido, de família, fala uma porção de coisa, mas eu acho interessante o comportamento dessa pessoa chamada Jó. Eu achei interessante, porque a família que eu tenho nem sabe. Nem sabe. Você não sabe. Se essa família que você tem uma origem boa. E não sabe como vai ser o fim dela.
Mas eu posso fazer com que esse tempo em que eu estou vivendo com os que chamam da minha família seja um tempo de graça e de bênção na vida de todos que convivem comigo. A opção é sua de abençoar, assim como Deus, através de Abraão, abençoou. O que Deus falou? Os que te abençoarem serão abençoados, mas os que não te abençoarem também não serão abençoados. Os que estiverem na sua casa e não estiverem te abençoando, irmão, ore por eles, faça festa por eles, mas coloque o seu limite, dizendo: olha, aqui tem um Deus que abençoa, e essa sorte que Deus tem lançado sobre a minha vida, eu lanço sobre a tua vida, para que você vá em paz e seja abençoado. Lembra do verbo? Vá em paz. Não retenha isso na sua casa. Não retenha isso na sua vida. Não atrase o plano de Deus para você por conta de terceiros. Não impeça a sorte de Deus para a tua casa por conta de um filho que não quer ser filho, por conta de uma filha que não quer ser filha, por conta de um neto que não quer ser neto, por conta de um vizinho que não quer ser vizinho. Não impeça Deus visitar a tua vida por conta do estado emocional que essas pessoas irão fazer você ficar desequilibrado emocionalmente, desequilibrado financeiramente, desequilibrado espiritualmente. Não esqueça que o que Deus já fez foi tirar você de um tempo de desgraça e determinou ser tempo de graça para a tua vida. Quem tem que tomar conta da sua casa é você. Faça isso. Disponha diante de Deus isso e diga: Senhor, eu estou tão embaraçado com tantas coisas. Por favor, Senhor, me ajude a desembaraçar todas essas coisas, para que a minha vida tenha algum sentido ainda nessa terra. Porque a promessa Deus já fez. Se você for íntegro e reto, se você for temente a Deus e se afastar do mal, o Senhor vai fazer com que haja sorte dobrada na tua casa. Eu acho, então, que algumas vezes nós nos amarramos a coisas que temos dificuldade de soltar. Então, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte de Deus presente agora entre nós para nos fazer entender os últimos versículos deste capítulo. O verso 12 e 13, e o final dele, olha como acontece. O Senhor, leu, abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 6.000 juntas de boi e 6.000 jumentas. Não, 6 não, eu estou repetindo aqui porque eu não estou enxergando, desculpa. 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. O cara era uma quantidade muito grande. Segue, por favor, versículo 13. Também teve o quê? Olha, além de coisas, 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos? 7. Quantas filhas? Ao todo, que time de futebol. Inteirinho. 10. Com o pai, 11, com a mãe, 12. Técnico e 11 jogadores. Completinho. Por isso que tinha tanta junta, tanto camelo, tinha tanta gente ali. Imagine todo mundo casado. Todo mundo casado. Reunião da família deveria ter o quê? 70 pessoas. Pai, mãe, irmão de cada um, dobra. 10 vai para 30. Casado, com mais 10 de cada um, 40. Se cada um tiver um filho, 50. Mais os servos e servas de cada um, festinha, final de ano, dia 31 de dezembro, 70 pessoas. Mas a sorte que Deus lançou sobre a vida de Jó era muito maior do que isso.
Sabe por que eu estou falando de números? Porque não importa a quantidade de gente que está na tua casa, desde que todos eles estejam sendo abençoados pelo Senhor, você vai ser abençoado. Podem ser 2, como podem ser 20. Deus vai fazer a mesma coisa. Pode ser que hoje você não consiga ter 10 camelos. Camelo, bicicleta, um para cada filho. Mas se você tirar um cartão Itaú para cada um, eles podem pegar uma bicicleta do Itaú. Resolveu. Resolveu. Pelo menos o camelo. Dá para entender? Não estou fazendo nenhum tipo de deboche. Mas a igreja tem vivido essa sorte dobrada? Não. Nós vemos famílias passando problemas há 20 anos, pelo menos eu conheço a maioria aqui, mais de 20 anos. Passando os mesmos problemas há muito tempo. Verso 14. A primeira filha deu o nome de Gemima. A segunda chamou de Késia. A terceira de Queren Abuque. Por favor, continue. Em toda aquela terra, leiam. E seu pai lhes deu herança entre... Não era comum. Não era comum. Deus falou que... Não. A sorte é para todo mundo. Não separa ninguém, não. É para todo mundo. Consegue entender o que Deus está fazendo? Você não pode se sentir excluído. Pastor, meu pai não deixou nada para mim. Tá, mas Deus deu sorte dobrada essa noite para a tua vida. Pastor, eu estou sozinho, saí de um relacionamento, agora eu quero reconstruir minha vida. Mas Deus está te dando sorte para não escolher o marido errado de novo. Pastor, eu tenho um filho que não tem jeito, já passou 3 vezes o Padre Severino, já voltou, está agora chegando à meia-idade, daqui a pouco vai para o Bangu 6, ou então Benfica. Deus está restaurando a sorte da vida do teu filho para que ele se corrija e tenha uma vida aos pés do Senhor Jesus. A sorte é para todo mundo. E não é uma folhinha de 3 trevos, podem ter certeza disso. Não é isso. Eu imagino que quando você entende a palavra, você começa a mexer em estruturas espirituais. E essas estruturas espirituais, quando elas são abaladas, olha o que acontece. Verso 16. Depois disso, leiam, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e filhas dos seus filhos até a 4ª geração. Por último, todos morreu como? Com sorte dobrada. Você quer essa sorte dobrada na tua vida, meu irmão? Levante assim sua mão. Fala, Senhor, eu entendi que para isso acontecer na minha casa, eu preciso ser íntegro e reto. Preciso ser temente a Deus e me afastar do mal. Pai querido, nós desejamos, mas nós não temos vergonha de dizer isso ao Senhor. Precisamos do Senhor na nossa casa. Desde o gato até o mais velho, nós precisamos do Senhor. Nos permita, Senhor Deus, orar pelos diferentes, conviver com aqueles que não nos amam, a entender, Senhor Deus, o propósito do Senhor em tudo que fizermos, para podermos ter gratidão ao Senhor pelo que já recebemos do Senhor. E os nossos filhos serão bonitos. Viveremos, Senhor Deus, uma velhice tranquila, porque seremos cuidados por eles, guardados por eles, amados por eles e protegidos pelo Senhor. Abençoe, Senhor Deus, este lugar, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar
você colocar-se de pé e quem sabe hajam pessoas essa noite que desejam que o Senhor lhe dobre a sorte. Para isso você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Se você quer entregar a sua casa ao Senhor Jesus, eu quero orar por isso. Uma decisão diferente da que você tomou anteriormente. Você vai orar comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha casa nas tuas mãos. Faça, Senhor Deus, um milagre nela. E me dê essa sorte que foi ensinada esta noite. Em nome de Jesus. Entrego a minha vida, Senhor, nas tuas mãos. Amém. Que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje e para todo sempre. Amém? Antes de cantar, quero dar 2 avisos, que nós vamos encerrar adorando ao Senhor, colocando para o Senhor aquilo que Ele mais gosta, que é o nosso louvor. Primeiro aviso, próxima quarta-feira, eu conto com você. Nós temos um cartazinho que fala um pouquinho sobre a nossa próxima quarta-feira. 7 semanas de avivamento para a família. E a próxima semana o tema é: precisamos demonstrar afeto e cuidado com ações práticas nessa família. E se nós cremos na ação do Espírito Santo, nós estamos pedindo a Ele para que Ele faça isso e nos dê capacidade de multiplicar isso dentro da nossa casa. Se você quiser receber na próxima quarta-feira do Espírito Santo essas ações, participe conosco. Venha, traga a sua família, os seus convidados. Nós teremos um momento de lanche, tá bom? Depois aí os irmãos podem se organizar. E no domingo do Dia das Mães, nós temos o Café da Comunhão. Amém? O Café da Comunhão, alguns irmãos também trazem algumas coisas para o Café da Comunhão. E esse dia é um dia em que nós fazemos aqui uma mesa no centro da igreja e participamos e comemos. Peço que você chegue no horário. Olha o horário. Qual é o horário? Está ali. 8 horas. Por favor. O que vai trazer o pão, a manteiga, o suco, o café, chegue no horário para nós começarmos, comermos, e até às 9h30 temos comunhão desse momento do Café da Comunhão, tá bom? É bom que você, só um pouquinho, acorde um pouquinho mais cedo e venha. Pastor, eu não posso trazer nada, irmão. Toda vez tem muita comida, sempre sobra, sempre sobra. O Senhor já mandou sorte dobrada neste lugar, podem ter certeza. Não há escassez da parte de Deus na vida da igreja. Não há nada que impeça essa igreja andar. Não tem impedido a sua vida andar. É o diabo que quer te fazer iludido, fechando os seus olhos, achando que assim vai atrasar o que Deus planejou lá no céu para você e a sua casa. Mas isso não vai mais atingir o povo do Senhor Todo-Poderoso neste lugar. Venha participar conosco. Saiba disso, que este lugar o Senhor tem dado experiências das mais diversas. E comendo, a gente tem experiência um com o outro. Comendo, trocando café. No último café, eu tive a oportunidade de dar o café para o irmão Antônio. Lembra disso, irmão Antônio? E ele sentou do meu lado, comeu o cafezinho e falou: passa manteiga no meu pão. Foi assim, Antônio? Quer café? Quero café. Tomou o cafezinho. Olha que alegria. Se eu morrer hoje, eu já estou feliz que eu pude servir alguém. Mas depois de um culto como esse, eu ainda vou ter mais 140 anos de bênção, vendo meus filhos e os filhos e os filhos dos meus filhos sendo abençoados para a glória do nome do meu Senhor Jesus. Você crê nisso? Isso é para você também. Adore ao Senhor.